Hoje falar com vocês, a palavra está no livro de Salmos, o Salmo 139. Essa palavra o Senhor me deu enquanto foi na semana passada. O Evandro estava ensaiando um louvor para a célula, e enquanto ele ensaiava o louvor, eu comecei a prestar atenção. E o meu coração ele foi se quebrantando diante daquele louvor. E quando ele falou que esse louvor ele foi feito com base nesse Salmo 139, eu entendi que eu precisava estudar melhor, entender melhor o que diz o Salmo 139. E diante desse estudo que eu fui realizar, hoje eu quero compartilhar com vocês o entendimento que o Senhor trouxe ao meu coração, a revelação que Ele trouxe ao meu coração. Amém? Então esse salmo, ele é um salmo de Davi, e ele nos diz assim: ó Senhor, Tu examinas o meu coração, sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz do meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, Tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísse os perversos, afaste-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra Ti. Teus inimigos usam Teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que Te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a Ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois Teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que Te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Amém? Esse salmo ele é tão lindo, que a gente poderia pensar, mas o que ministrar sobre esse salmo? Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a história desse salmo. Esse salmo, como eu já disse, ele foi escrito por Davi. E segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, eles imaginam que esse salmo ele pode ter sido escrito em dois momentos. O primeiro deles, a primeira possibilidade é que ele foi escrito enquanto Davi ele fugia de Saul,
porque naquele momento Davi estava sendo acusado de traição, ou no outro momento, quando Davi, depois de ter sido traído pelo seu filho Absalão, também estava fugindo. Então Davi naquele momento ele estava passando por acusações. As pessoas ali, no caso de Saul, estavam acusando Davi de traição, quando não era verdade. E conforme eu fui entendendo o contexto desse salmo, eu parei para pensar na nossa vida aqui na terra, nos nossos dias. Quantas vezes na nossa vida, nos nossos dias, as pessoas lançam sobre nós palavras, lançam sobre nós ofensas, acusações. Quantas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos fazem sentir assim como Davi estava se sentindo naquele momento. Davi estava se sentindo angustiado, porque quando Davi fala para o Senhor sondar o coração dele, ele fala que o Senhor conhece ele. Naquele momento, Davi ele tem a coragem de falar para o Senhor. Ele tem a coragem de falar para o Senhor: Senhor, pode sondar o meu coração. Pode sondar porque Tu me conheces. Ele fala para o Senhor que diante de tudo aquilo que as pessoas estavam lançando sobre ele, aquelas palavras, aquelas mentiras, aquele julgamento, a ponto dele ter que fugir, ele abre o coração para o Senhor e ele fala para o Senhor: pode sondar, sonda o meu coração porque Tu me conheces melhor que ninguém. E nos nossos dia a dia, se a gente parar para pensar, a gente passa por isso também, por acusações, por ofensas. Pessoas muitas vezes, inclusive, agem de má fé contra nós. E assim como Davi, qual é o nosso comportamento diante de tudo isso? Com certeza, o nosso coração, quando é acusado, quando somos acusados injustamente, o nosso coração, ele fica dilacerado. É uma dor muito grande. E junto com isso vem o nosso sentimento de justiça própria. Vem junto com nós e começa a inflamar o nosso coração. E muitas vezes nós queremos ir atrás de fazer justiça com as próprias mãos. E Davi, que todos sabem aqui que era um rei, que vencia todas as guerras. Se ele teve que passar por esse momento, onde ele foi obrigado a se retirar, a se exilar, a se esconder. Mas tem mais um detalhe nesse salmo. Quando Davi fala com o Senhor, existem vários salmos de adoração, salmos de agradecimento. Mas nesse salmo, Davi não está falando do Senhor em si. Davi, ele está falando diante do Senhor. Irmãos, quando nós temos os nossos problemas no dia a dia, aonde que nós temos que nos colocar? É diante do Senhor. É diante de onde pode nos vir o socorro. Não adianta nós pensarmos em termos atitudes, em fazermos justiça com as próprias mãos. Davi, naquele momento, ele teve que se retirar. Ele teve que ter calma, teve que ter paciência. E o que ele fez? Ele colocou tudo aquilo que ele vinha sentindo diante do Senhor. E se nós pensarmos hoje, no primeiro verso fala assim: se Tu me sondas, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Davi falava assim, que naquele momento, por mais que ele tentasse provar alguma coisa, ele não conseguiria. Porque a força maior, no caso de Saul, estava perseguindo ele. Era uma força muito grande para ele tentar uma luta sozinho. Mas Davi sabia de uma coisa que o fortalecia: ele era escolhido do Senhor, ele já era ungido para ser rei. E nós que buscamos o caminho do Senhor,
todos nós aqui, que vivemos o cristianismo verdadeiro, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo eleito, e nós não temos o que temer. Mesmo que vozes se levantem contra nós, nós não temos o que temer. Nós temos que fazer como Davi, nos colocarmos diante do Senhor e aguardar, porque a justiça de Deus vem. E ela faz o quê? Ela derrota os nossos inimigos, muitas vezes sem nós nem precisarmos levantarmos uma espada. Amém? Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele estava com a espada na mão, mas ele não fez, porque ele sabia que essa guerra não seria vencida por ele. Essa guerra era uma guerra do Senhor. Quem colocou Saul como rei e quem destituiu Saul como rei foi o Senhor. Não foi uma traição de Davi. E assim são as nossas guerras, assim são as nossas lutas. As nossas lutas nós vamos vencer no Senhor. Ninguém precisa se expor, ou ninguém precisa sujar as suas mãos de sangue. O primeiro ponto que eu quero falar com você sobre esse salmo está no versículo 1 ao 6. E esse primeiro ponto é: Deus me vê. Deus me vê. Deus te vê. Então, os versículos falam assim: ó Senhor, tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Irmãos, pode não parecer, mas o que Deus trouxe ao meu coração é que da mesma forma que o Senhor me vê, vocês estão me vendo aqui. Talvez as pessoas que estão nos assistindo hoje também estão me vendo. Mas Deus, Ele não está vendo o que eu estou expressando aqui. O que Davi está falando com o Senhor e que Deus, Ele vê dentro de nós. Vocês são capazes de ver por fora. Vocês são capazes de ver aquilo que eu permito vocês me conhecer. Então vocês conhecem de mim a parte que eu permito vocês conhecer. Vocês podem conhecer quem é mais próximo ao meu temperamento. Vocês podem conhecer a minha pele. A minha pele não é essa. O que eu quero dizer para vocês, que debaixo dessa maquiagem tem um monte de manchinha, tem um monte de sardinha. Mas quem não me conhece fora daqui, pode pensar que eu tenho uma pele sem manchas. E é assim que nós temos que pensar que o Senhor nos vê, sem máscara. O Senhor nos vê sem maquiagem. O Senhor vê o desejo do nosso coração, dos nossos pensamentos, mesmo que nós pensamos e tentamos esconder. O Senhor vê a intenção do nosso coração. Como eu falei para vocês, nós podemos deixar as pessoas nos conhecer até um limite. Mas com Deus você não esconde nada. Não há máscara suficiente, não há maquiagem suficiente. Nada que eu faça passa desapercebido para o Senhor. Isso me tocou muito porque às vezes nós pensamos que a gente pode brincar de ser bom, que a gente pode aparentar para as pessoas aqui na terra ser bom. Às vezes eu posso ser uma pessoa que ajuda muitas outras pessoas. Eu posso ser uma pessoa
que talvez erroneamente eu esteja pensando no meu coração que eu posso ser salva pelas minhas obras. Ou talvez algum dia você ouviu em algum lugar que você vai ser salva pelas tuas obras, que você tem que ser uma pessoa boa aqui na terra, que você tem que ajudar as pessoas, e o amor vai te fazer, sim, o amor vai te fazer ajudar muitas pessoas, mas nós não somos salvos pelas nossas obras aqui na terra. Nós somos salvos pela graça de Deus. E a graça, não há nada que nós possamos fazer que pague pela nossa salvação. Não há nada. Sim, a recompensa vem pelas obras. Mas a salvação, irmãos, a salvação não vem por obras. A salvação, ela vem pela graça de Deus. E quando a gente pensa sobre isso, que o Senhor conhece o mais profundo do meu coração. Uma vez eu ouvi uma ministração que o ministrante falava que existem muitas vezes portas dentro do nosso coração que a gente não quer abrir. Que a gente pegou um pedaço do nosso coração e achou que pudesse esconder tudo lá dentro. Tudo aquilo de mal e de ruim que fez. Eu quero te dizer que não há fechadura que o Senhor não possa abrir. Eu quero te dizer que Ele conhece até aqueles lugares que a gente tenta não revelar para ninguém. Ele conhece os teus traumas, Ele conhece tuas feridas, Ele conhece teus pecados, sejam eles pecados realizados, sejam eles intenções, sejam eles pensamentos, sejam ele a tua justiça própria. Então, nada passa despercebido diante do Senhor, assim como a palavra mesmo nos diz. Só que nós temos um detalhe. Quando Deus ele olha dentro do coração dele, a intenção dele não é de me condenar e te condenar. Pelo contrário, o olhar de Deus é um olhar intencional, mas com a intenção de cura para o nosso coração. Ele não está nos conhecendo para nos acusar. Ele não é o acusador. O Senhor, Ele quer nos ensinar sobre a palavra dEle, para que nós possamos ser curados. O Senhor, Ele quer nos manter perto. E é isso que é aí que eu quero entrar no segundo ponto, onde o salmista fala que Deus nos cerca. Deus me cerca, Deus te cerca. Nos versículos 7 a 12, fala assim: é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá está. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são as mesmas coisas. Nesse segundo ponto, quando eu falo que Deus, Ele me cerca, Davi, ele nos revela, irmãos, não existe estado fora da presença do Senhor. Deus, Ele é onipresente. Então, por certas vezes, você pode parar e pensar que vai fazer algo ao oculto, que você vai fazer algo sem ninguém ver, que você pode fazer aquilo e se dar bem. Mas como o salmista nos revela, é impossível escapar do Espírito do Senhor. Não há lugar que Ele não esteja contigo. Como o salmista fala, você pode pensar que se você se esconder na escuridão, Ele não vai te ver. Mas para Deus, luz e trevas é onde Ele também, é a mesma coisa, onde Ele pode ver, é onde Ele pode estar. E tem um detalhe.
Mesmo quando nós escolhemos viver no mundo das trevas, mesmo quando nós escolhemos o caminho do pecado, mesmo quando a gente se deleita nos banquetes que o pecado nos oferece, mesmo quando a gente acha que está tudo bem, mesmo quando o pecado ele te serve e te traz satisfações momentâneas, mesmo nesses momentos, o Senhor está lá. E quando eu pensava nisso, me veio algo assim no meu coração. Se nós pensarmos, nós todos como filhos de Deus aqui, todos filhos na mesma condição, todos filhos. Eu como mãe, quando a gente está observando, tenho 2 filhos. O que chama a minha atenção, irmãos, é quando um filho está fazendo o quê? Coisa errada. Ou quando o meu filho ele está na iminência de um perigo. Aquele momento ali chama mais minha atenção. Então, o que isso quer dizer? Talvez nesses momentos que eu penso que estando em pecado eu estou no escuro, ou que eu estou fazendo algo que pode passar despercebido, irmãos, talvez é nesse momento que nós mais chamamos a atenção de Deus para nós. Talvez é neste momento que nós atraímos o olhar do Senhor para a nossa vida. Eu quero falar com vocês lá em Jonas 1, só o versículo 3. Jonas 1, o versículo 3. A Andressa vai colocar para nós. Todos aqui conhecem a história de Jonas. Deus, ele dá uma ordem para Jonas. Coloca o primeiro também, só para a gente ler o contexto aqui. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Olha só, irmãos. Jonas, ele era um profeta, irmãos. Que dirá a nós? Jonas se aprontou e foi para Nínive? Não. Mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Olha só o que Jonas pensou em fazer. Jonas pensou que, eu anotei aqui, Jonas ele delimitou Deus. Ele impôs um limite geográfico. Porque Jonas pensou que Deus só estava em Israel. Então, ele colocou Deus num lugar. E quando eu meditava sobre isso, irmãos, quantas vezes, por falta de conhecimento, nós colocamos Deus em coisas? Quantas vezes, por falta de conhecimento, nós colocamos Deus em amuletos? Quantas vezes nós colocamos Deus em sorte? O que eu quero falar para vocês é que Jonas fugiu, pensando que ia sair da presença do Senhor. Ele colocou um limite em Deus e ele pensou que saindo de Israel, ele poderia sair da presença do Senhor. Mas ele não conseguiu. Olha o que Jonas fez. Jonas, quando Jonas entendeu o que estava acontecendo, sabe aonde ele estava? Jonas estava escondido no porão daquele barco. E o que teve que acontecer com Jonas? Veio uma tempestade, tudo começou a sacudir. E começou a sacudir. E mesmo enquanto sacudia, que os homens que estavam os marinheiros que estavam naquele navio, eles começaram a jogar coisas fora para tentar manter o barco seguro. Eles começaram a se desfazer de várias coisas. Sabe onde Jonas estava? No porão quieto. Jonas já tinha consciência do que estava acontecendo.
Porque se ele era um profeta, ele já estava entendendo. E o Senhor foi lá e sacudiu aquele navio. E sacudiu aquele navio. Assim como Ele faz às vezes com nós. Ele pega a gente e parece que Ele sacode pelo braço. Ele pega a nossa vida e vira de cabeça para baixo. Ele pega a nossa vida e sacode, sacode, sacode. Até que Jonas acordou. Jonas acordou. Jonas se colocou de pé. Jonas assumiu que ele era o culpado por toda aquela situação que aquele barco estava passando, por toda aquela tempestade. Então o que Jonas fez? Quando ele entendeu o que estava acontecendo, quando ele foi chamado, ele acordou. Jonas estava num porão escuro. Jonas estava num porão talvez sujo. Geralmente os porões eles eram usados para guardar as pescas. Ele estava naquele lugar que não era o lugar dele, mas ele foi acordado pelo Senhor. E quando ele acordou, ele entendeu que ele teria que voltar para o propósito. Irmãos, eu quero falar outra coisa para vocês. Acorda enquanto Deus está te sacudindo. Sabe por quê? Porque várias pessoas que estavam junto com Jonas, várias pessoas que estavam ao redor dele, foram prejudicadas porque Jonas estava dormindo, porque Jonas fugiu do propósito, porque Jonas não queria fazer algo. Então é o tempo da gente acordar, é tempo da gente entender que Deus tem um propósito para a nossa vida, e a gente não pode se afastar do propósito, porque senão Deus vai sacudir. E talvez hoje você esteja aqui sacudido. Talvez esse seja o teu momento. Talvez você que está aqui já passou por isso, como eu já passei. Talvez você já foi sacudido, talvez você já acordou, mas talvez você ainda está dormindo no porão. Porque para ti esse lugar escuro, esse lugar sujo, para ti esse porão é seguro. Porque lá você está escondido, lá você está escondendo, lá ninguém pode acessar. É hora de acordar, porque Deus nos cerca. Ele me acha no porão, como achou Jonas, Ele te acha no porão. E nada que você possa fazer, você vai escapar. Nada que você possa fazer pode escapar do Espírito do Senhor. Nada. Só que Deus nos cerca, não para nos aprisionar. O que nos aprisiona e o que nos limita é o porão. É o porão. Deus Ele nos cerca para trazer para a nossa vida, para fazer nós voltarmos ao propósito. E muitas vezes nesse porão seguro, o que nós estamos vivendo lá, com essa falta de percepção de Jonas, na nossa vida às vezes é falta de maturidade, é falta de coragem de nos posicionarmos, é falta de atitude e é falta de posicionamento. Irmãos, Deus nos cerca para que a gente possa seguir o caminho e buscar a eternidade. Jesus nos apresenta a liberdade, nós somos libertos através de Jesus. Só que nós não podemos brincar de ser cristão aqui na igreja, somente na igreja. Nós temos que ir lá fora, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, tem que existir o posicionamento. Ou você é um cristão, ou as suas atitudes têm que condizer com uma atitude de cristão. Nós não podemos mascarar, irmãos, como eu falei no primeiro ponto. Não existe máscara para Deus. Nós não podemos esconder. Nós não podemos passar uma maquiagem e vir aqui para a igreja. Não tem como a gente fazer isso se a gente estiver pensando na salvação, se a gente estiver pensando na vida eterna. Agora, se para nós, para você, para as pessoas que estão no mundo, tá tudo bem brincar de ser cristão, se a vida eterna não interessa, se a salvação não interessa, aí tá tudo bem. Aí dá para ficar no porão,
Aí dá para pensar que esconde algo de Deus? Mas não é tempo mais, irmãos, de nós brincarmos. Não há tempo mais, irmãos, de nós termos duas pessoas. Não há tempo mais para permanecermos mascarados. Não há tempo mais de ter que lutar para que as pessoas conheçam só o nosso lado bom. Nós temos que pedir que o Espírito do Senhor, que está sobre nós, nos ajude, que o Espírito do Senhor, Ele vá nos fazendo ter capacidade de mudarmos, de deixarmos o pecado. E esse processo que eu me refiro, que é o processo onde Deus nos sacode, onde vira do avesso, onde quase tomba um barco. Mas nós precisamos ser inteligentes, irmãos, porque enquanto nós não acordarmos e sairmos do porão e deixarmos as máscaras de lado, as pessoas que estão ao nosso redor vão sofrer. As pessoas que estão ao nosso redor, elas vão padecer junto, ao ponto de perdermos nós a salvação e levarmos todas essas pessoas junto. Porque aquilo, as nossas escolhas vão refletir, vão respingar nas pessoas ao nosso redor. O terceiro ponto, Deus me fez, versículos 13 ao 16. Quando tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe, eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Irmãos, assim como Deus fez Adão, assim como Deus fez Eva, Ele me fez individualmente e fez você individualmente. Cada detalhe do nosso corpo, cada detalhe do nosso jeito, da nossa personalidade foi tecido, assim como disse a Stephanie antes, ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe. E aí a pergunta que fica é: se Deus nos formou, cada detalhe do nosso corpo, aonde nós temos nos perdido? O que tem feito nos perder? Será que é a vaidade? Será que é a soberba? Será que é o orgulho? Será que é a preguiça? Quem sabe hoje a preguiça impediu muita gente de estar aqui hoje. Quem sabe hoje a preguiça foi o ponto onde fez a pessoa não buscar pela escolha certa. Mas quem sabe a gente se perdeu, sabe aonde? Naquilo que o pastor falou esses dias. Não nada a ver. Nada a ver isso aí. Não, isso aí não dá nada. Não, isso aí é coisa que colocam na cabeça das pessoas. Nada a ver, só dessa vez. Nada a ver, é só essa festa. Nada a ver, é só esse banquete. Nada a ver, é só essa vez. Talvez a gente se perde tentando nos amoldar, como já foi ministrado aqui também, ao padrão do mundo. Onde nos perdemos? Talvez seja tentando nos amoldar ao padrão do mundo. Mas eu posso me lembrar que o Senhor me fez. E talvez eu ainda possa me lapidar, aparar as arestas, tirar tudo aquilo que não pertence ao plano original de Deus. Porque Deus tem um plano original para mim e para você. E tem coisas do mundo, que estão no mundo, que não pertencem a esse plano de Deus. Deus moldou cada pedacinho de nós. Irmãos,
Para vocês terem uma ideia, eu ouvi uma manchete que falava que o nosso corpo, existem coisas semelhantes no nosso corpo, quanto existem na terra, na natureza. E eu fui fazer uma pesquisa rápida. O nosso corpo tem 37 trilhões de células, 206 ossos, 650 músculos, 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos, 7 octilhões de átomos, 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Olha só, o corpo humano compartilha uma semelhança química fundamental com o restante da natureza do universo, sendo composto pelos mesmos elementos químicos encontrados na crosta terrestre, na água, no ar e em outros seres vivos. A composição reflete uma origem comum dos materiais que formam todas as criações. Então, todo esse material que o Senhor utilizou para nos formar, irmãos, é algo que vem e foi formado individualmente. Não existe ninguém, todos individualmente são planos do Senhor, são projetos do Senhor. E aí, mais um exemplo que eu quero dar, rapidinho. Todo mundo, quando compra alguma coisa, principalmente se aquela coisa tem valor. Esses tempos atrás eu comprei uma máquina, era 2.000 e pouco. Meu Deus, antes de eu colocar na tomada, eu olhei na tomada 3 vezes para ver se era a voltagem certa, de medo que estragava. E aí eu fui fazer o quê? Fui ler o manual. Por quê? Porque eu paguei. Quem quer aqui comprar uma coisa e estragar? Não? Eu fui lá, li uma vez, li 2 vezes, vi que botão que eu tinha que apertar primeiro e segundo. E é isso aí. Ninguém aqui quer perder. A gente quer conhecer como as coisas funcionam, para daí não estragar elas. Mas o engraçado de tudo isso, que nós temos um manual de fábrica. Nós temos um manual de fábrica. E o mais engraçado, que muitas vezes a nossa escolha é justamente testar para ver se vai dar ruim mesmo. A gente quer brincar. A gente quer pegar a palavra de Deus, que é a Bíblia. O nosso manual, irmãos, é a Bíblia. Aqui tem conselho para tudo, tem funcionamento de tudo. A gente precisa devorar a Bíblia, porque a gente precisa entender como a gente funciona. E não há tempo para a gente brincar, para ver se a voltagem está certa, se vai dar certo, se vai dar errado. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente brinca de não seguir o manual, a gente se machuca, a gente se dilacera, a gente sangra, a gente cria traumas na nossa vida. E isso é muito pior, porque a gente chega ao ponto, irmãos, de pensar muitas vezes: será que eu tenho jeito? Será que eu tenho jeito? Aí vem o Senhor e nos fala assim: você tem jeito. A gente vai pegar e vai colocar o Espírito Santo aqui dentro de você. A gente vai manter Ele dentro do teu coração. Ele vai sondar as tuas feridas. Ele vai ver aquilo que está sangrando. E vai vir com o bálsamo de Jesus, o bálsamo de Gileade, e vai curar todas as suas feridas. Então, se Ele te formou, Ele te deixou um manual, então não dá tempo da gente brincar, de ver se vai funcionar. A gente tem que fazer. Nós temos domínio sobre nós. A nossa escolha tem que ser seguir o manual. Porque para mim e para você, a volta de Jesus pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. E se a gente não estiver seguindo o manual, se a gente estiver muitas vezes em locais que não é para a gente estar, pode ser que dê ruim. Pode ser que dê ruim. Que não dê tempo de você voltar. Que não dê tempo de você voltar para o fabricante. Não dê tempo de voltar, de devolver para a fábrica e pedir para a fábrica consertar. Então o tempo é agora.
O tempo de se posicionar é agora. E por último, irmãos, Deus nos sonda. Nos versículos 23 e 24. Davi fala para o Senhor: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Irmãos, Davi, naquele momento de angústia, ele sabia com quem ele estava falando, e ele sabia o que ele estava falando, e ele sabia que o único socorro poderia vir do Senhor. E a pergunta que eu quero fazer é hoje: você tem coragem hoje, abertamente, de falar para o Senhor: Senhor, me sonda. Sonda o que está aqui no meu coração. Sonda o que tem passado nos meus pensamentos. É o Espírito Santo que tem que trazer para ti hoje essa coragem. Mas é uma coragem que você tem que ter para você se abrir. Porque nós temos que pedir para Deus revelar as intenções verdadeiras do nosso coração. Nós temos que pedir para Deus capacidade de nós sermos verdadeiramente aqui dentro, como nós queremos aparecer aqui fora. E eu quero te dizer que não há outro, senão o Senhor, que pode fazer isso. E às vezes você está aí pensando: mas eu andei por caminhos tortuosos, eu já fiz tantas coisas ruins que desagradam a Deus. Às vezes você está pensando que o seu coração hoje está um coração endurecido. Você pode estar pensando que nem a palavra não consegue entrar no seu coração, que tudo aquilo que vem do Senhor como forma de te corrigir bate no teu coração e volta. Às vezes você está pensando que o teu coração está tão endurecido, mas tão endurecido, que ele é como uma pedra, que se alguém tenta te alertar, você já reage de forma agressiva. Eu quero te falar neste momento que o Senhor, Ele tem uma palavra. E não sou eu aqui que vou falar essas palavras para você agora. É o Senhor que tem uma palavra ao seu coração. Eu quero te pedir 2 minutinhos. Feche os seus olhos um pouquinho. Eu quero que você vá refletindo nessas palavras que eu falei agora. Que você vá refletindo que o Senhor, Ele te cerca. O Senhor te vê. Mas o Senhor mesmo que te fez. E o Senhor que te sondas. Eu quero ler as palavras do Senhor para vocês neste momento. E essas palavras não são minhas. Essas palavras são do próprio Senhor. A palavra do Senhor fala assim: ouçam com atenção. Portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Eu os trarei de volta, ó povo de Israel, mas não porque merece. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Eu lhes mostrarei a santidade de meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre nações. E quando eu mostrar a minha santidade por meio de vocês, diante das nações, diz o Senhor, elas saberão que eu sou o Senhor. Pois eu os reunirei dentre as nações, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Vocês habitarão em Israel, a
terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei da sua impureza, aumentarei a produção de cereais e não enviarei mais fome à terra. Darei colheitas fartas de suas árvores frutíferas e seus campos, e nunca mais as nações vizinhas zombarão de sua terra por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos pecados que cometeram no passado e terão aversão de si mesmo por todas as coisas detestáveis que fizeram. Mas assim diz o Senhor soberano: lembrem-se de que não farei tudo isso porque vocês merecem. O meu povo de Israel, vocês deveriam se envergonhar profundamente de tudo que fizeram. Assim diz o Senhor soberano: quando eu os purificar de seus pecados, farei de que suas cidades voltem a ser habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. Os campos que estavam vazios e desolados à vista de todos voltarão a ser cultivados. E quando eu trouxer vocês de volta, as pessoas dirão: essa terra que antes era terra deserta, agora é como o jardim do Éden. As cidades abandonadas e em ruínas agora têm muros fortes e estão cheias de gente. Com isso, as nações vizinhas que restarem saberão que eu, o Senhor, reconstruí as ruínas e replantei onde estava deserto. Pois eu, o Senhor, falei e cumprirei o que eu prometi. Amém, igreja? Irmãos, é a palavra do Senhor. É Ele que fala, é promessa dEle. Não sou eu aqui, eu sou apenas um instrumento dEle para te falar hoje. Há tempo de rever, há tempo de deixar o Senhor sondar o teu coração. Há tempo de deixar o Senhor entrar nesses espaços que você tem escondido. É tempo de revelar os teus pecados, não para mim ou para pastor ou para o colega. É tempo de você sentar diante de Deus. É diante de Deus, é diante de Deus, diante de quem te conhece, é diante de quem me conhece. Só que eu quero falar mais uma última coisa para você. Irmãos, sem diagnóstico não há cura. O Senhor não pode curar algo em você se você não mostrar para Ele, se você não deixar Ele entrar no seu coração. Ele te conhece, mas Ele precisa que você reconheça o estado que você está. Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Eu quero que você feche mais um pouquinho os teus olhos. É 2 minutinhos. Eu quero que você pense na palavra que a gente leu, que eu li para vocês em Ezequiel. Eu quero que você pense como você estava antes de ouvir essa palavra. Eu quero que você planeje mediante a promessa do Senhor para a tua vida, como vai ser a tua vida a partir de agora. Enquanto o ministério de louvor vai tocar esse louvor, você vai fazer deste louvor a tua oração. Faça deste louvor a tua oração. Não abra os teus olhos. Que este momento seja um momento teu e do Senhor. Em nome de Jesus, ouça esse louvor. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assentam, me levanto. Conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Que haja em mim palavras